Olá, boa tarde a todos e todas. Aqui é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E já agradecemos a sua participação, você que está conectado aqui conosco pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, deixando aqui a sua vibração, as suas indagações e reflexões sobre esse nosso encontro que temos hoje, a segunda parte dessa temática tão necessária e atual, que é a saúde integral da criança e do adolescente. Hoje é o nosso segundo encontro. E mais uma vez temos a alegria de ter aqui a nossa querida amiga e irmã do MAP, voluntária do MAP, assistente social, com várias especializações na área, a nossa querida Janete Serra. Boa tarde, Janete. Olá, Mira, boa tarde a todas e todas. É um prazer novamente estarmos aqui com vocês. Isso aí, com todos aqui que estão irmanados e aí sempre compartilhando. Sempre é importante lembrar aqueles que estão aqui conosco que o MAP tem uma quantidade enorme de vídeos, mas são centenas de vídeos, de diversos assuntos, muitos assuntos enriquecedores, que fala da doutrina, fala da saúde integral, de vários aspectos. Então é entrar lá no YouTube, pesquisar, ou no Face, estão lá vários conteúdos como esse vai estar, como o nosso primeiro encontro que já tivemos, né? A pessoa pode acessar e compartilhar também em qualquer momento. Mas, Janete, estamos aqui continuando a refletir alguns tópicos do seu livro, né? A dimensão social e a filosofia espírita, né? Que está aparecendo aí para a gente na nossa tela, o Celso está colocando aí para a gente, onde se fala de vários temas, né? Aqui vamos relembrar mais alguns temas que você destaca aqui. Princípio da dignidade da pessoa humana, desigualdade social, políticas públicas, ações sociopolíticas, ética, transformação societária, e sempre assim com o link com a doutrina espírita, né? O seu livro, né? Você abre trazendo um pensamento do Livro dos Espíritos e aí você desenvolve, né? Muito interessante. Então, a gente tem aqui uma reflexão sobre os pontos fundamentais que ela destacou aqui do Livro dos Espíritos, e depois ela vai desenvolvendo esse tema. E aqui, abrindo aqui o capítulo, né, nós já abordamos na primeiro encontro, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo período da infância. E lá no primeiro encontro você abordou. E aqui a gente pode dar essa continuidade quando fala na página 54, 55, 56, sobre a importância da infância nesse período, desse olhar que a doutrina nos traz. Então a gente pode começar por aí, e depois, Janete, já encaminhamos o que o Estado, o poder público oferece, quais são os aparelhos, né? Acho que é assim que a gente fala, os recursos que o Estado oferece em benefício das crianças e dos adolescentes. Muito bem, Mira, né? Dando então certa continuidade, né, do que a gente vinha conversando aí no primeiro momento, esse tema, né, se volta para esses aspectos, né, desse entendimento da criança e adolescente a partir da perspectiva, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, uma lei que foi instituída em 1990. Então a gente tem um pouquinho mais de 30 anos essa lei, mas que ainda a nossa sociedade ainda tem um pouco de dificuldade no seu entendimento, justamente porque a gente a nossa mudança de pensamento, ela é muito gradual, né? Mas todos nós estamos sob o imperativo
da lei do progresso, uma das leis que rege, né, a nossa existência. E o Espiritismo traz isso para a gente muito claro. Então é natural que nós, enquanto seres humanos, que a gente também venha mudando a forma como a gente encara algumas questões na nossa sociedade, principalmente os desafios, né? E não foi diferente também com a perspectiva de olhar a infância. Lembrando que a infância é algo que é construído historicamente, esse conceito, né, de infância, porque nem sempre foi assim. A criança, ela vivia muito, ela era vista anteriormente, né, lá atrás, se a gente for pegar tudo que a gente tem de escritos, né, de vivência, ela era muito olhada como um mini adulto, né? Então a gente vem mudando também essa perspectiva e de entender também de como essa criança, por ela se constituir e agora, né, em ser reconhecida como alguém que tem a sua subjetividade, tem a sua singularidade, tem as suas questões peculiares, né, e ela está em processo desse desenvolvimento, ou seja, ela está, né, se desenvolvendo em todos esses aspectos psíquicos, sociais, biológicos, né, culturais, enfim, se apropriando, né, da sua existência, da vida, de tudo que a cerca, né, ela tem, então, ela assume esse aspecto de um entendimento de que ela também precisa ser vista, né, com um olhar mais sensível, e que ela precisa ser também ter esse caráter de proteção, né? Então, quando a gente fala de proteção integral, a gente fala de todo esse contexto, como a gente colocou lá no início, no outro programa, que quando a gente fala que todos somos responsáveis pelo bem-estar, né, por tudo que condiz ao desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. Então, é a família, né, são as políticas públicas, a sociedade civil, né, é o Estado como um todo que vem se desenvolvendo, e principalmente, então, a partir do ECA, isso se configura de uma forma muito mais literal, porque ele dá subsídios, inclusive, para que se criem instâncias, se crie uma rede de proteção, né, que a gente chama dessa proteção social mais ampla, que garanta para essas crianças também um certo desenvolvimento, né, que garanta ali uma atenção, principalmente quando ela é violada nos seus direitos, Bira. Janete, isso está no estatuto, né? Mas assim, na sua prática, né? Isso ainda é uma questão que está distante ainda muito da realidade, porque assim, as crianças, né, sempre tem exceções. Vamos falar assim do país, do Brasil, né? Você acha que isso já está predominando, esse olhar da criança como esse sujeito, a sua sensibilidade? E não vamos falar nem aqui no contexto espírita, né? Quando o espiritismo vai nos mostrar, para ensinar que a criança é um espírito reencarnado, que ela precisa daquele princípio, aquele cuidado todo, principalmente, né, nessa fase que está se adaptando ainda ao novo corpo, que vai de 0 a 7 anos, e até fazendo um link aqui com o livro da Darcy Moreira Neves, que a gente teve aqui com ela, o livro Antes e Depois do Berço, muito rico, que vale a pena, quem não viu, assistir. Então, mas você acha assim, que ainda falta muito no contexto da família, esse respeito vai das mínimas coisas, que ainda é muito comum, de repente, os pais estarem assistindo filmes extremamente inadequados para as crianças, estarem ali como se a criança fosse uma folha em branco. Ela está ali assistindo, às vezes, filmes de violências, de sexualidade, até pornografia e tal, e ali a criança como se ela fosse nula. Como é que você vê isso? Isso ainda é uma exceção, ou você acha que está faltando muita coisa para que nós, enquanto
sociedade, família, escola, educação, Estado estejam assim mais atentos a essa sensibilidade, a esse respeito dessa criança como sujeito. Bira, essa é uma questão assim principal, né? Eu acho que um grande norte para a gente que trabalha em políticas públicas é exatamente contribuir para a mudança, né, de uma cultura, como eu estava falando. E a gente também faz isso, né, por exemplo, quando a gente está atendendo uma família, onde essa família, a princípio, também violou os direitos dessa criança, né, por diversos motivos. Então, é algo que precisa ser visto pela sociedade como um todo, e a gente que trabalha, né, na ponta, que a gente fala ali, atendendo o público, eu trabalho em CREAS, então eu trabalho diretamente com situações de violação de direitos, situações, às vezes, extremamente graves, né, onde foram questões, inclusive, que passaram pelo processo, estão passando pelo processo de judicialização, né? Então, vocês estão na instância da justiça, e elas, então, assumem um grau de complexidade muito grande, né? E aí a gente percebe isso na nossa prática, o quanto ainda está distante do entendimento, da efetivação mesmo desse entendimento, enquanto, né, a criança, enquanto sujeito de desenvolvimento, que tem ali garantido em lei, que deveria se materializar em todos os espaços onde ela perpassa, né, seja a começar dentro da sua socialização, do seu próprio âmbito familiar, né, dentro daquela socialização que a gente chama de socialização primária, né, onde ela vai receber ali seus primeiros ensinamentos, os valores, né, a educação, e de como isso, de fato, né, ainda está muito distante de se efetivar na prática. A gente entende que a gente tem avanços, principalmente no marco legal, isso é indiscutível. No entanto, a prática, né, no cotidiano, a partir dos educadores, os responsáveis legais, né, e aí a gente pode também, né, ultrapassar isso, né, às vezes nos próprios lugares onde elas deveriam ser acolhidas, onde elas deveriam ali ter um suporte ou serem direcionadas a partir desses aspectos garantidores de direito, muitas vezes elas são violadas, né, em diversas formas, por omissão, por negligência, por violência, né, violência verbal, violência física, violência psicológica, né, por maus tratos diversos, por questões de violência e abuso sexual, por exploração sexual, por trabalho infantil. Então veja que é uma gama de situações, né, que colocam essa criança, que por mais que diga que ela deve ser entendida, né, como alguém, como um cidadão, né, que deve ter os seus direitos protegidos e garantidos pela sociedade e por todos, né, esses direitos, justamente por elas ter uma condição, né, mais frágil, mais vulnerável, né, ela acaba sendo, muitas vezes, passando, né, por diversas situações de violações no âmbito, inclusive, intrafamiliar, né? Então, a gente lida, assim, com uma gama de experiências que nos remetem, Bira, né, que de fato, assim, ainda, infelizmente, a gente está distante, né? Por isso que é importante a gente dar visibilidade a esses temas, né? Porque, como falamos anteriormente, a criança, ela precisa desse cuidado, dessa proteção, mas as famílias também precisam ter acesso a outros tipos de informação, precisam ter acesso, né, a poder se potencializar, e aí, seja através das políticas públicas, né, seja através dos trabalhos, né, as casas espíritas podem e devem fazer um trabalho também, acho que muito importante, por isso que é importante você trazer o contexto social, né, os problemas sociais que envolvem a nossa dimensão de vida, né, enquanto sujeitos, porque senão a gente fica muito apartado, né, a gente vive uma realidade dentro dos lugares, das instituições,
noções religiosas, mas quando a gente vai viver lá fora e se deparar com as nossas questões, né, e com os desafios, por exemplo, da educação, muitas vezes a gente fica reproduzindo aquilo que a gente vivenciou, né, porque foi a forma que a gente entendeu. Então, eu, na verdade, violento meu filho, porque hoje o estatuto diz que se eu bato na criança, eu estou violentando, né? E aí, porque foi dessa forma que eu aprendi. Então, a gente precisa se reeducar, né? Fazer uma nova releitura. Isso tem que ser constante, né? Isso tem que ser de forma efetiva por todos nós. E o Estado, assim, o que ele oferece quando uma criança, por exemplo, ela flagrada, né, um ato assim, de respeito, de violência, de diversos matizes, como você diz no seu livro, né, e os pais, nessa linha mesmo, né, não aprenderam e reproduzem. Então, os pais também precisam dessa orientação. O que o Estado, o poder público, oferece? Eu lembro assim, que a nossa Darcy, ela era do conselho, né, há muito tempo, do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, Conselho Estadual, Darcy Moreira Neves. Ela falava de um projeto de escola de pais, de pais, mãe e pai, né? Pai e mãe, né? Uhum. E existe alguma coisa nesse contexto, assim, o que o Estado oferece para isso, para romper esse ciclo de continuidade de abuso que vem muitas vezes pela cultura do aprendizado, e até assim, abrindo aqui um campo em relação à questão da constelação familiar, que vai abordar muito isso, né? Da reprodução de valores, de crenças, e que se reproduz com automatismo de injustiça, de violações. O que o Estado oferece no momento? O poder público oferece o quê? Então, Bira, nesse aspecto, né, o Estatuto ele contribui enormemente, porque ele norteia ali princípios que devem ser seguidos no sentido de se criar políticas públicas, né, estratégias para lidarem com essas violações, né? Então, ele determina na realidade. E a forma como, então, o Estado vai se organizar, ela está muito vinculada com o próprio escopo de cada política pública, né? Então, por exemplo, em todas as políticas públicas, a gente vai ter ali um cuidado especial, entendendo esse sujeito a partir dessa nova perspectiva, para ali trazer subsídios, né? Para trazer programas, serviços que atendam essas necessidades. E aí eu posso falar um pouquinho, por exemplo, da política de assistência social, né, que é a política que eu estou incluída. Então, existe dentro dessa política pública diversos mecanismos, diversos serviços e programas e projetos, né, também que se voltam para esse olhar, tanto da promoção dessa criança, né, do acesso a ela, a garantia de alguns direitos que, às vezes, pela vulnerabilidade dessas famílias, elas acabam não tendo acesso, né, acesso também a esses pais no serviço, por exemplo, de fortalecimento de vínculos, né, que o CRAS pode realizar, que é um serviço voltado para famílias em situação de vulnerabilidade. Aí nós também temos os CREAs, né, que são um centro de referência especializado de assistência social, que já vai trabalhar já no âmbito da violação, ou seja, ali já houve uma violação, já não é mais na prevenção. Então, essa família, ela precisa ser atendida, não só essa criança, né, mas essa família também. E aí se pode trabalhar de vários recursos, né, através de grupos, se pode trabalhar através do atendimento individualizado, seja pelas equipes, né, que compõem, as equipes técnicas que compõem esses dispositivos, o psicólogo, o assistente social, às vezes o pedagogo, né, o advogado para alguma questão mais de orientação jurídica. E esse acompanhamento que a gente chama de psicossocial, principalmente desses dois profissionais, o assistente social e o psicólogo, ele vai
trabalhar nessa perspectiva, né, de entender primeiro em que contexto social essa família vivencia, né, de que lugar que ela está falando, né? Não é impor a ela uma visão, mas tentar trabalhar com ela outros aspectos para que ela entenda, né, que hoje a sociedade está pensando de uma outra forma, né, ou vem tentando pensar, mas que existem normativas, que são leis, né, que a gente precisa respeitar. Então, nós temos também, que é o grande porta de entrada, Bira, são os conselhos tutelares, né? Os conselhos tutelares, ele é um órgão autônomo, um órgão não jurisdicional, né? Não está sujeito ali a determinações, né, nem do Poder Judiciário, mas ele se vincula, né, tanto à assistência, a todos esses órgãos que a gente chama de Sistema de Garantia de Direito, que é o CGD, né, quando a gente usa essa sigla, para falar desse grande leque, né, onde estão aí também as promotorias de justiça da infância, da criança e adolescente, né, o próprio Conselho Tutelar que trabalha com essa vigilância, né? Então, normalmente, os casos que a gente acompanha, os casos que a gente precisa fazer as intervenções, eles se iniciam lá, a partir de alguma denúncia, a partir de alguma situação que foi detectada, de alguma violência, né? De alguma violação em relação às suas crianças, e aí o Conselho Tutelar, averiguando essas situações, né? Identificando que realmente essa criança está em risco, essa criança sofreu alguma violação de fato, ele vai fazer alguns encaminhamentos, né, para a rede protetiva. E essa rede protetiva, então, são dentro do âmbito da assistência os CRAs, os CREAs, né, a gente também tem outros dispositivos que trabalham, né, no âmbito também de outras, já mais com outros públicos. Aí nós temos no âmbito da saúde, né, os CAPCIs, por exemplo, trabalha ali com atenção psicossocial, agora, sim, né, e a questão também dos transtornos. Janete, então, sim, uma variada, né, diversas gama lugares. De lugares, né? A gente está aqui chegando já para os nossos últimos 10 minutos, passam rápido. Você que está chegando agora, nós estamos aqui no finalzinho do nosso segundo encontro, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, conversando com a nossa querida amiga, voluntária do MAP, assistente social, Janete Serra, a respeito do seu livro, A Dimensão Social e a Filosofia Espírita, mas abordando hoje a proteção integral da criança e do adolescente. Então, deixe aqui a sua contribuição, compartilhe as suas reflexões. E, Janete, estamos caminhando para o finalzinho, de maneira bem chutinha, para a gente falar um pouquinho sobre um dos capítulos, brevemente, da igualdade dos direitos do homem e da mulher, que você traz aqui. Mas, por exemplo, invertendo um pouco a lógica, né? Quando a criança é surpreendida em desrespeito, o adolescente também. Agora, e quando o pai e a mãe não sabem mais como lidar com o comportamento das crianças e dos adolescentes, que já estão em risco? O que esse pai e essa mãe ele pode fazer? Onde que ele vai buscar ajuda? Então, Mira, existem esses dispositivos, como eu falei, não só vai se olhar ali para a proteção dessa criança, desse adolescente, mas também essa família vai ter um suporte, né, dessa rede intersetorial. Muitas vezes ali vai ser detectado que essa família está passando por processos, às vezes, psicológicos, né, de agravo, de alguma situação estressora, né, de alguma questão, às vezes até mais mesmo patológica, né, de algum transtorno. E aí podem ser direcionadas, né? Às vezes essas famílias têm a questão também do uso abusivo, né? De álcool, outras drogas, né? E aí tem os dispositivos dos CAPS-AD também que vão dar o suporte, vão fazer ali um acompanhamento, né? Tem a próprio entendimento de que essas famílias podem ser inseridas a depender, né? Aqui a gente tem na localidade onde eu trabalho, algumas ONGs que também trabalham com as
fazem algum tipo de trabalho também, que dão suportes, né? Esse que você comentou, que a Vera trouxe, né? Eu, no momento, na minha região, não tenho conhecimento, mas já tive, né? A gente já teve no âmbito, principalmente da justiça, porque tem alguns casos, Bira, que são tão mais gravosos que eles extrapolam, né, vão para o âmbito da justiça. É necessário que a criança e esse adolescente seja retirado do seu contexto familiar, tamanha, né, são as violências, e que eles, na realidade, nesse período em que essa criança e esse adolescente é retirado por uma medida judicial e excepcional, né, porque primeiro, antes de tudo, tem que se esgotar as possibilidades com a família extensa, porque um dos princípios do ECA é garantir que ela se desenvolva, né, a partir do seu âmbito familiar, do âmbito ali da sua comunidade, né, direito à convivência familiar e comunitária, que é um dos seus princípios, mas às vezes realmente não existe, né, uma família extensa, de fato possa se responsabilizar pela criança. Então, como última instância, essa às vezes ela vai ter que parar dentro de um abrigo, né, que a gente não chama mais abrigo, mas instituições de acolhimento, seja para criança, seja para adolescente. Nos casos dos idosos também tem, né, mas é de uma outra entendimento. Então, nessa situação, por exemplo, os pais, eles às vezes passam até por penalização, que a meu ver, né, precisam muitas vezes até serem responsabilizados, porque realmente foi algo muito gravoso, mas só a responsabilização por si só não vai adiantar, né? Então, às vezes não, é nesse percurso aí que às vezes a criança fica acolhida, o estatuto fala de até no máximo 2 anos, se não mudou, né? Mas o máximo, mas a gente sabe que às vezes isso extrapola, inclusive. Mas vamos supor que a criança ficou de 6 meses, esse período, né, é necessário que a rede como um todo, e aí não é só assistência, porque está no âmbito da assistência, né, essa criança ela vai ficar no âmbito da assistência, mas não é só assistência, né, mas todos aqueles atores que a gente entenda que vai produzir algum efeito de mudança para aquela família, ela vai ser acessada, né, para que ela possa ter um suporte, para que ela possa ter um novo entendimento, né, para que as coisas possam né, caminharem de uma forma melhor, né, para que as famílias possam repensar também. E eu penso que o âmbito, né, das instituições também religiosas ajudam muito, né, quando a gente também tem esses princípios, desse entendimento que o espírito, né, é um ser em processo de desenvolvimento, né, quando essas crianças também têm acesso a esses valores, né, aos valores humanitários, né, aos valores de respeito, de solidariedade, isso contribui muito. Mas às vezes realmente essa criança vivenciou, né, no lar suas experiências assim de forma muito ruins, como você falou, né, onde assim às vezes em condições muito irresponsáveis mesmo, né, por aqueles que deveriam prover o cuidado. Então, Mira, assim, existe todo esse sistema de garantia de direitos. Sim, pode falar, Mira. Pode concluir, que está no finalzinho. A gente ia abordar mais um tema do livro, mas não vai dar, porque sim. a gente já está falando 2 minutos, né? A gente fica com a próxima oportunidade, para abordar sobre a questão do direito do homem e da mulher, que é bem amplo, bem complexo, né? Então, Janete, a gente está querendo aqui, estamos agradecendo a você mais uma vez por esse nosso segundo encontro, trazendo aqui um pouquinho do seu livro, né? Aqui está cheio de folhinha que está marcadinha aqui. Olha só, para cá, o Celso vai botar aí de novo, né? A dimensão social é a filosofia espírita, que ele é encontrado aonde, Janete? Além do Cristo Consolador, onde que ele é encontrado? Isso, aí está disponível também no Amazon, né? Na plataforma, lá digitalmente você encontra também. Ah, que legal. E também na própria editora, né? A editora Viseu também tem o livro físico e tem digital também.
A gente vai tentar deixar alguns livros também lá na unidade do MAP, na sede, já que lá em Itaguaí nós temos também, você já fez um trabalho lá a respeito dessa obra que é muito interessante, muito significativa e muito enriquecedora. Então, nós queremos agradecer aos internautas que nos acompanharam aqui pelo Face, YouTube, Instagram, mais uma vez por essa oportunidade, e a nossa querida Janete Serra, por mais essa chance de estarmos aqui refletindo sobre um tema tão significativo, que é a proteção integral da criança e do adolescente. Então, Janete, seus comentários finais, para a gente estar fechando e agradecendo. Gratidão, viu? A todos nós. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, né? E eu acho que a intenção do livro é essa, de contribuir, ainda que sejam, né, poucas pessoas, vamos dizer assim, que tenham acesso, mas que possam contribuir para reflexões que são importantes, né, para a nossa transformação, que nos ajudem a pensar de uma forma mais amorosa, mais sensível, mais transformadora e mais comprometida com a vida individual, mas sobretudo também com aqueles que nos cercam, né, a vida coletiva, com a vida social, porque somos sujeitos, né, que precisamos contribuir para o progresso, né, enquanto irmãos que somos. Então, acho que esse é o grande objetivo. Miraí, então, gratidão por essa oportunidade. Nós que agradecemos a você, agradecemos o MAP aqui pela oportunidade, a gente está refletindo, tentando aprender e compartilhando. Agradecemos mais uma vez toda a comunidade do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, por mais esse encontro aqui. Muita luz, muita paz, paz e luz, paz e bem.